Ordem Druídica Ramo de Carvalho, curso Semente Messos Colon, Cosmologia, os Três Reinos. Se não observarmos esse compromisso, que o céu caia sobre nós e nos esmague, que a terra se abra e nos engula, que o mar se irrompa e nos afogue. Esse foi o juramento de embaixadores celtas feitos a Alexandre o Grande. A verdade é que normalmente não temos uma versão completa desse juramento, então não tenho certeza sobre as duas últimas partes. Pode ser que ela tenha vindo de uma fonte corrompida. Eu admito, então não tomem isso por confiável. Normalmente sabemos apenas sobre que o céu caia sobre nós e nos esmague. Sobre o restante, nós não temos certeza. Mas há uma semelhança muito grande com um outro juramento que aparece no maior épico da literatura irlandesa, que é o Tamboculen, que é quando os guerreiros de Ulster fazem um determinado juramento, que é basicamente uma versão um pouco mais floreada desses. O céu está sobre nós, e a terra abaixo de nós, e o mar ao nosso redor. A menos que o céu caia com suas chuvas de estrelas sobre o chão onde estamos acampados, ou a menos que a terra seja aberta por um terremoto, ou a menos que as ondas do mar azul venham sobre as florestas do mundo verde, nós não recuaremos. Nós, quando pensamos no conceito de cosmologia, normalmente nós estamos pensando nas estruturas espirituais que formam o universo. A cosmologia judaico-cristã, ela nos dá a existência de três mundos além do nosso. O céu do divino, lar de Yahvé e os seus anjos, o purgatório dos mortos não escolhidos. Aliás, o purgatório, ela não aparece em todas as vertentes da religião cristã, uma vez que ela é principalmente uma criação medieval, né? Mas surge no catolicismo medieval. E além disso, temos também o inferno, que é o lar do demônio e todos os outros. A cosmologia grega, é isso, resumindo porcamente, sabemos que é mais complexo. A cosmologia grega, ela nos ensina que há o Olimpo dos deuses e o destino dos mortos é o Hades. A visão posterior grega e também romana acrescenta o Elísio a essa cosmovisão, oferecendo um paraíso principalmente para aqueles que são as almas elevadas, as almas que se elevam além do normal. A cosmologia dos povos escandinavos, dos nórdicos, ela nos fala da existência de 9 mundos encravados numa árvore universo chamada Yggdrasil, dos quais o reino dos deuses é Asgard e o reino dos homens é Midgard. E o destino dos homens poderia estar nos palácios em qualquer um dos 9 mundos, dependendo das suas ações em vida. No pessoal do Asatru, hoje em dia, parece que todo mundo deseja, talvez por influência de muita ficção sobre os vikings, todos desejam como destino Valhalla, o salão dos mortos de Odin, onde os guerreiros aguardam pelo Ragnarok. A cosmologia céltica,
ela é mais complexa do que isso, porque ela não possui escritos preservados em sua forma pagã, nem como uma fonte do cristianismo relatando suas crenças do passado, como ocorreu com as Edas dos escandinavos, dos nórdicos. Então, tudo que temos são as evidências que podemos inferir dentro dos registros dos romanos e dentro da mitologia céltica preservada. E, no geral, temos que inferir isso através de informações vindas de forma indireta. Mas, para começar, nós podemos nos ater aos trechos supracitados. A maioria dos estudiosos da mitologia céltica hoje aceita que os celtas acreditavam em 3 reinos fundamentais: a terra, o céu e o mar. Todos envolvidos em uma polaridade entre o mundo e o não mundo. As evidências elas podem começar a partir dessa relação entre os trechos citados. Esses 2 trechos, esses 2 juramentos. Mais de 1 milênio separa um do outro. E ainda assim eles são extremamente semelhantes. Os celtas juravam em nome desses 3 reinos, como se fossem algo sagrado, tão importante quanto seus próprios deuses. O romano Lucano, ele nos diz que os gauleses adoravam a 3 deuses acima de todos os outros: Taranos, Toutatis e Essos. Taranos é mais facilmente identificável sendo o deus do trovão, inclusive nas línguas modernas. Em galês, Taran é trovão, e em irlandês, Torain. E então Taranos, sendo o deus do trovão, seria o representante dos céus. Toutatis seria o deus protetor da tribo. O próprio nome dele diz Touta, que significa tribo, povo, nação. Em irlandês, Tuar, e em galês, Tid. E ele seria, portanto, provavelmente um dos que cuidam dos seres humanos e representante do mar. E explicaremos por que do mar estar relacionado à humanidade daqui a pouquinho. Aguardem só um minuto. Essos é uma divindade que é identificada normalmente como estando associada às árvores e, portanto, logo seria identificável com a terra. Essas 3 deidades, elas recebiam sacrifícios humanos dos gauleses em épocas primitivas, provavelmente já abandonadas lá pelo século I a.C., ou talvez um pouco antes, talvez, não sabemos. Mas elas recebiam os sacrifícios humanos dos gauleses, sendo que as vítimas sacrificadas a Essos seriam enforcadas em árvores, ou seja, a ligação com o mundo das árvores, o mundo natural, a terra. Os sacrifícios a Toutatis seriam afogados em caldeirões, ou seja, a ligação com a água e as profundezas, o mar. E as vítimas a Taranos seriam cremadas, o efeito do raio, o céu. Esses são os 3 reinos que dão a entrada ao outro mundo. E são os portais dos deuses, no caso o céu, das almas dos homens, no caso o mar, e das entidades da terra, da natureza, das fadas, no caso a terra. No mito galês, eles são os reinos visitados por Taliesin, enquanto ele era caçado por Cerridwen, nas formas de lebre, peixe e lontra.
Ao passo que a... Não, lebre, peixe e pássaro, desculpa. E ao passo que a deusa assume a forma de cão, lontra e águia. Apenas para se tornar posteriormente o grão, a forma embrionária do Axis Mundi, um exemplo de mito iniciático que nos ensina que o tocado pela Awen é aquele que experimenta em si a união com os três reinos, conhecendo os três e tocando-os simultaneamente, podendo expressar a unidade de toda a criação. Dentro de um conceito animista, esses são os reinos habitados pelas entidades espirituais, são as entradas do outro mundo. Ali, porém, as coisas são menos claras e se misturam constantemente, assim como o outro mundo, Andedumnus, interage constantemente com o nosso. No outro mundo, as entidades da Terra, Mar e Céu são próximas, e o outro mundo interage com o nosso. Ele não fica em uma montanha distante, em uma ponte do arco-íris, ou apenas nos lugares sagrados. Claro que esses lugares, muitas vezes, têm aberturas maiores, as forças de lá para cá e vice-versa. Mas qualquer lugar pode ser uma entrada. O outro mundo interage com o nosso mundo, e no outro mundo, terra, mar e céu interagem entre si, e através dele interagem com o nosso mundo. Então, a partir daqui, vamos falar um pouquinho sobre cada um dos três reinos. Começando com Tala, que seria a Terra, que é o reino que conhecemos melhor. Afinal, é nele que nós vivemos a nossa existência física, ainda que ela não seja o nosso destino final. A Terra, dentro da concepção céltica, é a nossa morada temporária no mundo e lar dos espíritos naturais no não-mundo. Nós vivemos primordialmente na Terra, junto com os nossos companheiros físicos, animais, plantas. Porém, normalmente, o ser humano não tem consciência da sacralidade desse lugar. O ser humano vê a si mesmo como um único ser digno a habitar a Terra e, como a Bíblia cristã prega, a encher a terra e submeter todas as criaturas sobre a terra, pássaros do céu e peixes do mar. Essa mentalidade, ela separa o ser humano do animismo, onde a vida é reconhecida como sagrada. Ao ver a terra como servindo apenas aos seus fins, bem como as criaturas do mundo físico, nós perdemos o contato com a sua sacralidade e fechamos os olhos para a terra espiritual, aquela do outro mundo que está sempre ao nosso lado, mas que não vemos com a mesma frequência. O ser humano é uma criatura viva e, como tal, a sua vida tem valor, sim, mas não maior do que as de outras criaturas desse mundo, sejam elas animais ou vegetais. A mitologia céltica ela é impregnada de totemismo, com animais como o cão, o salmão, a corça, o javali e o cervo desempenhando papéis de guias e exemplos para os heróis. Os celtas admiravam esses seres e desejavam ser como eles, sendo que algumas tribos
tinham o próprio nome do animal, como os Branoicos, da Grã-Bretanha, a tribo dos Homens-Corvo, ou os Taruoscos, da Gália, a tribo do Touro, e muitas de famílias tradicionais de País de Gales, Irlanda e Escócia ainda carregam essas características totêmicas, como os Bledin do País de Gales, que significa lobo, e os MacTair, os filhos do lobo da Escócia. E isso não é nem mesmo uma característica exclusivamente céltica. Nós temos a família lobo em português, não? E não apenas os animais ensinavam aos celtas, mas o mundo vegetal também era fonte de inspiração. As árvores sagradas eram muitas. O carvalho, o visco, que é uma planta que nunca toca o chão e tinge as alturas. O carvalho e o visco na Gália, o teixo e o freixo na Grã-Bretanha, o espinheiro na Irlanda, todas eram plantas sagradas e fontes de inspiração. Sua vida não tinha, em nenhum ponto, um valor menor do que o dos animais. O alfabeto Owen, em sua versão mais conhecida e mais carregada de valor mágico, tem cada feed representando uma árvore sagrada da Irlanda. E os nomes das divindades carregavam os nomes das árvores em si. E heróis eram inspirados por ela. A Belion, a árvore eixo, é o que liga os três mundos. Dentro do pensamento animista, mesmo as árvores possuem espírito vivo. E para aqueles sensíveis ao outro mundo, o contato com eles é possível. São aqueles que os irlandeses chamam de Duinashi e os galeses chamam de Tuluiteg. O som da língua galesa é tão engraçado, né? E que o mundo conhece pelo título de fadas ou feéricos, como os místicos gostam de chamar, ou também elementais. Ou as tradições luso-brasileiras gostam de chamar de encantados. Na verdade, não apenas as coisas que nascem, vivem e morrem possuem espírito, pois qualquer coisa pode ser imbuída com o sagrado. Rochas antigas, colinas, montanhas, tudo isso era visto como possuindo um deus ou espírito protetor. Havia deuses protetores das águas, dos lagos, das rochas, dos antigos monumentos megalíticos. Na mitologia celta, as viagens que levam ao outro mundo por terra são as chamadas Ertrei. E elas são mais raras do que aquelas que se passam pelo mar. Ainda assim, elas existem e normalmente se passam quando um rei ou herói passa por alguma colina sagrada ou quando alguma entidade do outro mundo os vem guiar. Outras vezes, a passagem se dá por baixo de uma rocha ou através de uma névoa, mas as colinas sagradas são realmente a forma mais comum atestada na mitologia. Essas colinas, chamadas de Shi, são a morada dos Shi. A diferença entre Shi, da morada, e Shi, das fadas, é o nome mais alongado do caso dos seres e mais curto no caso do lugar. É Shi, o lugar, e a morada e os seres que vivem nele são os Shi. E podem ser tanto colinas naturais quanto colinas tumulares artificiais, como é o caso de Brunaboina, que é Newgrange, na Irlanda.
As entidades que protegem esses pontos, por vezes, são relacionadas a deuses, como Mir, um dos reis das fadas e guardião da colina de Briler. Ou podem ser elas mesmas deuses, que tenham forte ligação com a terra, como é o caso de Oynish Makindog, que é o guardião da colina de Brunaboy. E outro tipo de entidade ligada à terra são os deuses da caçada, entidades protetoras da vida silvestre e que muitas vezes são também psicopompos, aqueles que guiam as almas para o outro mundo. Nas terras da Irlanda, conhecemos o cavaleiro Shi, chamado Finarra, que vaga com seu cavalo seduzindo mulheres que encontra sozinhas e desafiando homens para uma corrida ou uma partida de Fidhel, que é um jogo semelhante ao xadrez. Na verdade é muito parecido mais com para quem conhece, tem idade para isso, um jogo chamado Ludo. Em um papel muito similar, mas nas terras de Gales, temos Gwyn ap Nudd, que é descrito como o rei das fadas e um dos deuses tutelares da terra de Glastonbury, que é conhecidíssima pelos místicos pelo nome de Avalon. Ele também é o senhor da caçada selvagem, o regente da estação fria, o rei do inverno, e que, junto aos Kumanun, os cães do outro mundo, parte em busca das almas daqueles cuja hora chegou. Mesmo que nós não tenhamos uma mitologia gaulesa preservada, os painéis do caldeirão de Gandestrup permitem inferir que o papel de Cernunnos talvez fosse o mesmo. O guardião da vida selvagem e o guia do outro mundo. Outras deidades que são ligadas à Terra são as guardiãs dos pontos topográficos, como as matres, as mães, comuns na Gália e na Grã-Bretanha, que são normalmente guardiãs de certos espaços e que podem ser toda a terra habitada pela tribo ou mesmo um único ponto, como um santuário ou uma casa. Além de mesmo terras habitadas por muitas tribos. Ainda que as três rainhas, Bomba, Futla e Eriu, não recebam esse nome, elas fazem um papel semelhante ao conceder a soberania à terra da Irlanda, sendo, portanto, responsáveis por ela. As deusas tutelares dos rios, comuns a todo mundo celta, dentre as quais Danu, do rio Danúbio, Sabina, do rio Severn, Cluta, do rio Clyde, Shonan, do rio Shannon, e Boan, do rio Boyne. Se há algo a aprender com o pensamento animista, tão presente no mundo celta, é que o mundo é um lugar tão sagrado quanto o outro mundo. E a nossa terra é um reflexo da terra do outro mundo. A vida, qualquer que seja, possui força espiritual e, como tal, pode nos ensinar e nos conceder bênçãos e inspiração e o acesso ao outro mundo. Agora falaremos sobre o segundo reino, Mur, o mar. O mar, ele fascinava os antigos. Para aqueles que viviam no passado distante, o mundo terminava nos vastos oceanos e, portanto, era onde o mundo termina e o não-mundo começa. Ele também era visto com temor,
Afinal, suas águas rolavam até além de onde a vista alcança, e suas profundidades eram imensuráveis. Mas o entendimento moderno nos diz que a própria vida veio dos mares. É o começo de tudo, o reino primordial. Para os celtas, o mar era a entrada mais comum do outro mundo. Mais do que isso, o próprio outro mundo era muitas vezes representado como sendo localizado no mar, na forma de ilhas sagradas. O mar era a morada final dos mortos. Se pensarmos em uma cosmologia mista, celta-cristã clássica, o mar pareceria ser um mundo inferior, mas sua representação mitológica está longe de ser semelhante ao Hades ou ao inferno. O mar é a origem dos Fomorian, cujo nome vem do irlandês antigo Fomor, debaixo do mar, sob o mar. E na mitologia do livro das invasões de Irlanda, eles sempre estão lá antes das chegadas dos povos. Eles são as forças primordiais da natureza, aquelas que são prejudiciais à atividade humana. Essas entidades atacam os povos divinos que habitam Erin, a Irlanda, por tanto tempo em uma atividade constante de guerra entre a tribo e a terra. Porém, ao contrário do que pode parecer, o sentido dessa luta não é a do ser humano derrotar a natureza e submetê-la. Os celtas acreditavam no equilíbrio entre essas forças. E o deus que põe fim à guerra é um mestiço de Fomorian com as Tuatha Dé Danann, os deuses da tribo. Não só Lu Lanhada tem seu sangue Fomorian, mas muitos dos membros da Tuatha Dé Danann também, como o próprio Daida. Então, apenas com o equilíbrio entre as forças da tribo e da terra se torna possível atingir a paz. Outro conhecido morador dos Reinos do Mar é Manannán mac Lir, também conhecido na tradição do País de Gales como Manawyddan fab Lir. Lir. O galês tem um som bizarro que é do Manawyddan fab Lir. E Manannán, ele é literalmente o filho do mar e é o psicopompo por natureza da mitologia gaélica. Muitos foram os reis e heróis que foram levados ao outro mundo através de suas águas. As viagens que são promovidas através dos mares são aquelas chamadas de enrama, literalmente as remações, e normalmente são promovidas pelo próprio Manannán. Os viajantes têm a sua viagem facilitada ou dificultada por ele, como quando ele faz o mar se transformar em um campo primaveril para a passagem de Bran mac Fabal. Então, eles recebem o acesso às ilhas do outro mundo, que podem ter paisagens estranhas, hostis ou maravilhosas, mostrando a diversidade do Andedunus, do outro mundo, que pode ser tão terrível quanto maravilhoso. Tir na Nog, a terra dos jovens, Tir na Bur, a terra das mulheres, Tir Fahun, a terra sob as ondas. São lugares que se encontram além dos mares do outro mundo. Manannán muitas vezes é visto como o rei dessas terras. É ele quem comanda o banquete do outro mundo, onde aqueles que dele partilham se tornam imortais. Seu reino é
Evanavlach, a planície das maçãs, cognata da ilha de Avalon. Manannan não participa das batalhas de Moytura, apesar de relacionado a Stilhadê. Ele é o tutor de Lu, o deus mestiço que leva a batalha a um fim. Mas mesmo ele não participa das lutas. Ele é o regente dos mares, o reino de onde os Fomorian vêm. Ou seja, ele pode ser aparentado a eles, ou mesmo seu ancestral. Outros espíritos também habitam o mar. Os espíritos das águas, das ondas, as kelpis, cavalos mágicos que galopam sobre as ondas e levam as pessoas ao outro mundo, e as selkis, as crianças foca que habitam as rochas. Mas o único que é tão importante quanto Manannan e os Fomorian é Dom. Ele foi um dos chefes dos Milesianos, e foi um dos primeiros mortais a chegar a Eriu. Por um deslize dele com a deusa Eriu, ele foi afogado pelas Stilhadedannan, e desde então a sua casa tem sido a pequena ilha de Terrendun, a casa de Dom, onde ele observa, e toda a alma gaélica da Irlanda que passa para o outro lado deve visitá-lo antes, em seu refúgio marinho. Todos os mortos passam pelo mar. Ele é o seu caminho para o outro mundo, assim como Arthur entrou na barca de Barinthos para ser levado a Avalon, seu descanso final. O mar é a principal entrada para o outro mundo, aquela que nos é mais prontamente visível, e que suas portas estão abertas para aqueles que sabem a quem recorrer. Ele é a fonte de vida primordial, de onde viemos e para onde voltaremos. E por último, o último reino, Nemos, o céu. O céu é o reino dos deuses celestes. Em todas as mitologias, os deuses altíssimos são associados aos céus, desde o Iavé dos judeu-cristãos, passando pelo panteão grego que vive nas nuvens, no cume do Monte Olimpo, e os deuses do povo nórdico, que tem o seu próprio nome, Aesíris, ligados às alturas. No céu se encontram as estrelas que salpicam de luz o negro céu noturno, e é no céu que o sol nos traz o auge do seu calor. É no céu que as nuvens se juntam, e é do céu que caem as águas da vida, e o relâmpago que é a voz de Taran e a lança de Lu. A mitologia indo-europeia, ela nos traz inúmeros exemplos de culto às divindades celestes, que possuem um caráter tão misterioso quanto os filhos do mar, pois o céu era tão insondável para eles quanto as profundezas do oceano. Porém, se o mar tinha inegável capacidade de levar alguém para a morte, o céu era um lar de forças insondáveis, que não podiam ser facilmente tocadas. O sol, a chuva, o raio, todos eram conhecidos como essenciais à vida, mas também como forças destrutivas que não poderiam nunca ser paradas. Ele também não é um paraíso no sentido cristão da palavra. Os deuses vivem tanto na terra quanto no mar, além do céu.
O céu, para a mitologia celta, está mais como um ponto transitório, de onde vinham as forças incontroláveis, os próprios deuses que inspiram a humanidade. Muitos deuses são associados a lugares altos, o que enfatiza essa sua ligação com o céu. É muitas vezes suposto que os montes de São Miguel, na Irlanda e na França, fossem anteriormente dedicados a uma divindade pagã, que era campeã na derrota das forças nocivas, como São Miguel o fora na luta contra as hostes infernais. Na mitologia gaélica, esse deus é Lulanhada, que vem ajudar as Tjuhadê na luta contra os Fomorian. Semelhante a Lu na Irlanda, a região da Gália, a França, a Suíça, a Bélgica, a região da Catalunha, da Espanha também, ela possui montes dedicados a Mercúrio. E na descrição de César, Júlio César, os gauleses acreditavam que Mercúrio era o inventor de todas as artes e ofícios. Muito semelhante ao epíteto dado a Lu, o Samildanach, o das muitas artes. Isso nos leva a supor que os montes dedicados a Mercúrio fossem, na verdade, dedicados a Lugos. Isso também enfatiza a crença de que as artes humanas vinham dos deuses do céu. Isso pode ser enfatizado quando lembramos que as Tjuhadê Danann vinham das ilhas ao norte do mundo, mas algumas interpretações nos dizem que eles vinham em navios voadores e que navegaram as nuvens. Os deuses das Tjuhadê eram protetores e benfeitores das tribos humanas, aqueles que lutavam contra os Fomorian para permitir que os grupos se assentassem. Os seus domínios eram a metalurgia, a fermentação, a escrita, a oratória, a guerra e muito mais. Mas a guerra com os Fomorian não poderia ser simplesmente ganha. Eles precisavam chegar a um acordo, pois as forças humanas tinham de estar em acordo com as forças primordiais da natureza. O Sul-Milgadach, o olho maligno de Balor, o sol que ameaça a colheita na chegada do auge do verão, deve ser domado pelo relâmpago de Lu, uma força da natureza, pois ele é mestiço de sangue Fomorian, mas também deve ser usado de forma gentil para que faça a plantação crescer, sob o domínio de Oima e do Daida, que faz o tempo passar. Outra divindade associada com montanhas é Morrigan, a grande rainha. Deusa da guerra, da morte e da magia, ela é uma das protetoras da tribo, mas também da terra, pois ela é a morte e a ela todos retornamos. A própria proteção da tribo é dada aos deuses celestes. Bran, no país de Gales, que tem seu lar no topo do Monte Eriri, é o responsável por defender a ilha da Grã-Bretanha das invasões. Seu nome significa corvo. Ele é um deus dos ares e do céu, assim como Nuda do Braço de Prata, chefe das Tjuhadê Danann em sua chegada à Irlanda, e que perde o seu braço em batalha com os Firbolg. Por ser chefe das Tjuhadê Danann, o entendemos como Deus Celeste, e imaginamos que o seu braço de prata pode representar os raios de sol, ou o relâmpago. O que pode fazer mais sentido quando lembramos que ele é suplantado por Lu. Oinos Mac Nog,
filho do Daida e deus do amor e dos sonhos, é outro dos deuses que é ligado aos céus, apesar de sua morada ser Brunaboina. No seu Ashlin Oenso, ele busca por Keribormer, com a qual sonhara, e se torna um cisne para com ela estar nos céus da Irlanda. O Ashlin é a terceira forma de narração de viagem, aquela que ocorre pelo céu através dos sonhos e visões. Porém, não se enganem. As forças da terra, do céu e do mar que se encontram no outro mundo, elas não são tão facilmente classificáveis. Embora possamos colocar certamente dessa forma, elas estão em constante contato umas com as outras na mitologia, e muitas delas são mestiças entre si, englobando aspectos de áreas diferentes. Então, se conhecemos as três formas de jornada e os três reinos, não quer dizer que podemos dizer tudo sobre os seus habitantes. Como os humanos, eles são mutáveis, mas como os humanos, podemos entrar em contato com eles e estabelecer relações de confiança, onde nos é permitido receber as bênçãos e inspirações do outro mundo. Aqui terminamos esse vídeo e ele segue para uma meditação, uma prática de meditação, que é uma expansão da meditação da árvore. Ela estará em um vídeo próprio. Até lá!